Graça e paz. Bom dia, irmãos. Bom dia. Sei que está meio chuvoso, o clima não está muito favorável, com sol, céu azul, mas sem dúvida nenhuma podermos nos reunir aqui, começar a semana priorizando esse tempo de comunhão entre irmãos, esse tempo de comunhão com Deus, esse tempo de estudo bíblico, é um desafio, porque vai na contracultura da gente, né? Eu lembro dos tempos de caserna, e a gente sempre tinha uma máxima. Eu aprendi quando eu fui aluno da Escola de Oficiais Temporários, e depois a gente, como instrutor, vai passando essa máxima para outros. A nossa carcaça, o nosso corpo só quer descanso, só quer sombra, água fresca, só quer moleza. A gente se acostuma com muita facilidade com o chamado conforto, muita facilidade. E a gente tem muita dificuldade de abrir mão dele. Tá? Então, estar num domingo pela manhã reunidos como igreja, para ter tempo de estudo bíblico, de culto, é na contramão, muitas vezes, do que a nossa natureza quer e do que a nossa sociedade, muitas vezes, nos instiga. E a gente pode estar aqui pela manhã e eu louvo a Deus por isso. Se você está percebendo a minha voz diferente, não tem nada a ver com o som está perfeito, é a voz mesmo que está ruim, está diferente. Essa mudança de clima, para mim, não faz muito bem na voz, mas acredito que está dando para entender, e o mais importante é que você ouça o Senhor nessa manhã uma vez mais. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Nós temos... Bom, garoto, obrigado. Hoje essa xícara aqui, ela causa um rebuliço na vida de alguns irmãos aqui. Nós temos buscado refletir sobre verdadeira espiritualidade. E a gente tem, se debruçado sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a vida cristã como sendo o sinônimo de uma verdadeira espiritualidade. E uma vida cristã autêntica, ela também é o sinônimo de uma verdadeira espiritualidade. Ou seja, é uma via de mão dupla. Eu quero saber se eu estou vivendo uma espiritualidade que é bíblica, uma espiritualidade verdadeira. Você tem que olhar para a sua vida cristã. E como vimos, por exemplo, no domingo passado, a gente precisa perceber a nossa vida cristã em todas as dimensões da vida. E não apenas no chamado lado espiritual da vida, ou vida espiritual. Espiritualidade bíblica, ela remete a gente para todas as áreas da vida da gente. E eu lembro que na dinâmica do domingo passado, da escola bíblica, a gente pôde perceber a cultura judaica, a tradição judaica, que sempre se referiu ao homem na sua integralidade como corpo e alma, como corpo e espírito. Então o judeu sempre olhou como o ser humano, ele nunca foi só o corpo, nunca só a matéria, mas também nunca foi só o espírito. O ser humano, ele, na visão judaica, ele podia ser visto ou representado em duas dimensões, o corpo e o espírito, exatamente para dizer que nós não somos só uma coisa ou outra. Com a influência da cultura grega, a gente vai avançar e vamos chegar no Novo Testamento com essa influência, olhando para o ser humano como um ser humano também integral. A percepção é a mesma, a ideia é a mesma, mas a maneira de enxergar é um pouco diferente. É corpo, é alma e é espírito. E essa ideia de olhar para o ser humano como corpo, alma e espírito é a mesma do judeu, no sentido de que nós não somos só uma coisa ou outra. O mais importante é o espiritual. Essa é uma visão dicotômica da vida. Ou seja, uma visão que olha para algo e diz, isso aqui é mais importante, isso aqui não é. Essa visão não é bíblica. Porque, biblicamente, Deus nos deu um corpo, que inclusive é chamado de templo do Espírito Santo. Como é que isso pode ser menos importante do que aquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que Deus nos deu, que foi o fôlego da vida? Tente arrancar o seu corpo, tente viver só no Espírito, no sentido literal. É impossível o ser humano. Como também é impossível viver uma vida apenas dedicada ao material, ao corpo, ao aqui e agora, e não perceber-se um ser espiritual.
Não leve em consideração as suas emoções, não. Não leve em consideração, isso aí é de menos. Esse negócio de emoção é coisa de gente fraca. E a gente vai se deparar com o mal do século. A depressão, todas as suas ramificações, que é uma doença psicossomática, que acontece na alma e altera todo o corpo. Altera a nossa vida com Deus. Então, quando a gente vai falar ou vem buscando refletir sobre verdadeira espiritualidade, é impossível olhar para uma verdadeira espiritualidade que não leve a gente a refletir sobre a nossa autenticidade como vida, na vida cristã. E aí, na dinâmica da escola bíblica, a gente avançou um pouco mais e, no domingo passado, a gente percebeu que vamos dizer assim, percepção científica do ser humano hoje, e hoje mais do que nunca, tem se ouvido, inclusive, na medicina, que acho que talvez isso era o último grande limitador da percepção do ser humano como um ser integral, incluindo o seu aspecto espiritual. A gente tem hoje ouvido a própria medicina tratar sobre a integralidade do ser humano e perceber o ser humano como um ser espiritual. E aí a gente tem visto o ser humano como físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Há ainda alguns teóricos que apresentam o ser humano subdividido em 7 áreas, apresentam 7, 9 dimensões da vida humana. Mas tudo isso não é para a gente se agarrar ao conceito. Tudo isso é para a gente reforçar a ideia bíblica, o ensino bíblico, de que nós somos um ser integral. Nós somos não apenas o espírito, isso é que é importante. Nós também somos gente que se relaciona com gente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque pensar numa verdadeira espiritualidade, pensar numa espiritualidade que seja bíblica, não mística ou religiosa, ou um ateísmo que leve a gente a perceber que tudo isso é balela e que o importante mesmo é só o aqui e o agora, para a gente não cair nessas ciladas filosóficas, religiosas, místicas, a gente precisa voltar a olhar para as Escrituras. E a Bíblia fala e nos ensina que nós somos seres relacionais. Hoje eu quero me ater a isso, porque uma verdadeira espiritualidade, ela se concretiza, se evidencia de maneira concreta nos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos, eles têm o poder de funcionar como um raio-x da nossa espiritualidade. E isso quebra radicalmente todo e qualquer egoísmo, toda e qualquer visão de que eu e Deus estamos bem, o importante é eu e Deus. O que acontece ao meu redor não me atinge. Essa visão egocêntrica, essa visão que só coloca a gente no centro, o importante sou eu e Deus, como se isso fosse possível viver de maneira saudável, uma espiritualidade saudável dessa maneira, é uma ilusão. Não sustenta a casa na hora da tempestade. É casa sobre areia. Mateus capítulo 22, versos 37 e 40, nos lembram exatamente essa essência da vida cristã. O texto bíblico nos diz, Mateus 22, versos 37 ao 40. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Queridos, quando Jesus ele ressignifica a lei mosaica, os 10 mandamentos tão conhecidos dos cristãos, dos seguidores de Jesus, nos dias do ministério terreno de Jesus, mas também muito conhecido por nós hoje, por toda a cristandade espalhada pelo mundo. Jesus, ao reler os mandamentos, para que não sejam vistos como uma lei,
que atua com ferro e fogo, que o mais importante é a justiça, ou o que apenas se importa é a justiça, o cumprimento da lei, Jesus vai ressignificar os mandamentos dentro da sua ideia original. O que estava no coração de Deus quando Ele entrega a Moisés os 10 mandamentos. Que o ser humano se relacionasse com Deus e entendesse que é igualmente importante para o ser humano se relacionar com o seu próximo. Se você perceber, quando Jesus diz o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, se você olhar lá em Êxodo, você vai perceber como, de fato, o primeiro grande mandamento é essa escrita. Mas se você perceber Jesus, quando ele diz, mas o segundo grande mandamento é, ame ao seu próximo como a si mesmo. Onde é que está isso nos 10 mandamentos? Literalmente falando. Qual dos mandamentos é, ame ao seu próximo como a si mesmo? Você já fez essa pesquisa? Você já olhou lá? Você não vai achar. Dos 10 mandamentos, o primeiro está literalmente escrito. O segundo não é literal. Sabe o que é que Jesus fez? Pegou os 4 primeiros mandamentos e lembrou que a essência é, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Os outros 6 mandamentos, todos são relacionados ao próximo. Não cobice, não mate. E aí o que Jesus está dizendo? Para o fariseu que o perguntou, os fariseus, os saduceus, o especialista, o doutor da lei, que tentou apanhá-lo numa armadilha, como Mateus escreve aqui no verso de número 35, perguntando, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus aproveita não apenas a incredulidade, mas a maldade do coração daquele homem, daquele religioso, para ressignificar para todos os seus seguidores o que de fato significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E é essencial, então, que a gente perceba que, ao resumir os mandamentos, a lei mosaica, resumir não apenas a lei mosaica, os 10 mandamentos, mas ele diz, inclusive, que toda a lei, as exigências dos profetas, se resumem nesses 2 grandes mandamentos. Eu e você somos conduzidos por Jesus a perceber que Deus, quando nos cria, Ele nos cria para relacionamentos. Primeiramente porque o próprio Deus Criador é um Deus relacional. Os estudantes de escola bíblica aqui, os apaixonados pelo estudo da Bíblia, vão se lembrar em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, que no relato da criação, a gente vai perceber o próprio Deus dizendo, em plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus, quando revela-se criador de todas as coisas, Deus já se revela como um ser relacional, todo-poderoso, infinito, Senhor do universo, mas um ser relacional. Um relacionamento que acontece, e para nós, de maneira misteriosa, mas real, verdadeira, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se relacionam entre si como um único Deus, uma única essência, mas 3 pessoas que se relacionam e decidem, unanimemente, criar outros seres à sua imagem e semelhança. Logo, meus amados irmãos, o Deus Trino, ao nos criar, nos cria, quando diz o texto, a sua imagem e semelhança, verso 27 é bem categórico, que Deus criou, homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou. Ali, por si só, já deveria ser suficiente para nós entendermos que Deus nos criou para relacionamentos. Relacionamentos. Não fomos criados para apenas um relacionamento com Deus. Essa é outra verdade que nós encontramos no relato da criação. Quando Deus cria todos os animais, vocês vão perceber aquele momento de Adão, borocochô lá no jardim, porque ele olha para todos os bichinhos, todo mundo tinha um par. Ele era o único no jardim que não tinha par nenhum, não tinha ninguém igual a ele.
E aí nós temos um relato fantástico, poético, e um relato sem igual da criação da mulher. Deus cria a mulher para que o homem pudesse não estar mais, o quê? Só. Porque não é bom que o homem esteja. Quem disse isso? O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Trino. Nós fomos criados para relacionamentos. Se a gente pudesse ser ousado aqui, e a minha intenção não é ousar em ressignificar as palavras de Jesus, porque isso não existe, não há necessidade, as palavras de Jesus são suficientes, mas ousado na maneira de olhar para as palavras de Jesus, a gente poderia olhar, e Jesus, ao reler as leis e os profetas, dizendo que se resume a 2 grandes mandamentos, nós poderíamos tentar ali olhar e dizer, Jesus está dizendo para a gente, se relacione. Você não vai ser imagem e semelhança de Deus se você se isolar. Se relacione com o seu Deus. Se relacione com os seus semelhantes. Então, meus amados irmãos, ao buscarmos uma espiritualidade que seja bíblica, repito, que não seja mística, que leva a gente a olhar para o Espírito como se isso fosse algo mais importante, porque tudo mais, isso é gnosticismo que permeia a vida da igreja desde que ela existe. Que consegue separar o corpo da alma, consegue separar o conhecimento, as ideias, o mundo das ideias do mundo real, e ainda considerar este mundo das ideias, o mundo das crenças, o mundo da filosofia, como o mundo mais perfeito, o mundo certo, o mundo correto para se estar, e deixar tudo aqui, porque tudo aqui é mal, tudo aqui passageiro, transitório, não é importante. Essa é uma visão gnóstica da vida, não é uma visão bíblica. Ao buscarmos espiritualidade bíblica, ou seja, uma vida cristã autêntica, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor dizendo, nós fomos criados para relacionamentos. Então nós precisamos, de fato, como a gente tem aprendido também, a gente precisa cortar na carne, a gente precisa lutar contra a carne, a gente precisa lutar contra a nossa natureza, porque a nossa natureza, ela é falha, a nossa natureza, ela é limitada pelo pecado, nós todos somos pecadores. E o pecado afetou não apenas os nossos relacionamentos, o pecado afetou a nossa capacidade de se relacionar com o outro. Mas a gente precisa então perceber que não há como fugir dos relacionamentos. Fugir de relacionamentos é fugir de Deus e de quem Deus nos fez ser. Grave isso na sua mente, no seu coração. A lei se resume em relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. A cruz, símbolo máximo da fé cristã, a cruz aponta para relacionamentos. Na vertical aponta para Deus e na horizontal aponta para o próximo. Preste bem atenção. Nós não podemos fugir dos relacionamentos. A ordem dos relacionamentos, porém, faz toda a diferença. A ordem no sentido de sequência, com quem devemos nos relacionar primeiro, antes de ou antes do outro. Essa ordem nos relacionamentos e dos relacionamentos, ela faz toda a diferença. Porque veja Jesus ao resumir toda a lei e os profetas dizendo, primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas, e segundo, ame ao próximo como a si mesmo. Já estamos aqui, espero que esteja claro, que Jesus está deixando bem claro que é vontade de Deus, desde a criação, que nós sejamos pessoas que não abram mão dos relacionamentos. Nós somos seres relacionais, por pior que isso possa parecer, por mais difícil que isso seja. Nós fomos criados assim, e é vontade de Deus que a gente viva relacionamentos. Mas, queridos amados irmãos, o que o pecado faz? Ele corrompe todas as coisas que Deus criou perfeita, o pecado corrompe e torna imperfeito. O pecado não aniquila, essa é uma outra distorção teológica, filosófica, gnóstica, como se o pecado tivesse aniquilado a ação de Deus na criação. O pecado não aniquilou, o pecado corrompeu. Pense numa barra de ferro.
Uma barra de ferro, se colocada na água e deixada por um tempo, ela vai enferrujar, mas ela vai continuar barra de ferro. O pecado corrompeu. É bem verdade que se ele continuar corrompendo, se ele continuar corroendo o ferro, vai chegar o momento em que ele vai desaparecer. E o salário do pecado é a morte. Como consequência inevitável, o salário do pecado é a morte. Mas eu e você precisamos então perceber a verdade também sobre o pecado e perceber que o pecado corrompeu nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Mas o próprio Deus estabeleceu imediatamente após a quebra um plano para reconciliar-nos com Ele. E nós encontramos no Gênesis e Apocalipse o Deus infinito e relacional tomando a iniciativa de se relacionar com a gente. Deus se revela ao ser humano. E do Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20, aonde há pecado na história da humanidade, Deus sempre está tomando a iniciativa para se relacionar com o ser humano. Note bem isso. Deus perfeito, Deus sem pecado, o Deus todo-poderoso, não leva em consideração os nossos pecados, nem o pecado da humanidade, e Ele sempre busca se relacionar com o ser humano. Deus faz isso. A pergunta que eu e você então precisamos fazer é como que nós, sabendo que somos pecadores, não temos a mesma disposição ou compreensão de que nós precisamos fazer o mesmo movimento na mesma direção. Porque muitas vezes nós esquecemos que o pecado corrompeu também a nossa capacidade de discernir. E aí, queridos, a gente sabe que é relacional, a sociologia comprova, a ciência comprova que o ser humano é um ser relacional. Não tem nenhum ateu que diga em sã consciência que o ser humano não é um ser relacional. Mas a gente sem Deus, ou a gente sem submeter nosso pensamento e nossa compreensão à palavra de Deus, a gente inverte a ordem dos relacionamentos e a gente acredita que o relacionamento, a gente é relacional sim, mas eu só vou me relacionar com quem eu amo, ou com quem me ama. Eu só quero estar perto de pessoas que gostam de mim e que gostam do jeito que eu sou. Gente que não agrega na minha vida, eu não faço questão que esteja perto de mim. Conhece essas frases? Já disse alguma delas? Nós como igreja, e aqui eu não me refiro apenas à PIB, me refiro à igreja como essa instituição criada por Deus, essa comunidade dos seguidores de Jesus. Nós como igreja vivenciamos a luta contra o pecado que corrompe os nossos relacionamentos desde a criação da igreja, desde o início. Quantas pessoas você conhece, talvez você mesmo já tenha passado por isso, talvez esteja passando por isso, de olhar para a igreja assim, essa daqui não dá para mim, essa igreja não dá para mim, ou então eu estou aqui porque aquela não deu. E por quê? Porque lá tem gente assim, lá teve gente assada, lá falaram isso, lá fizeram aquilo. O relacionamento comprovou-se um relacionamento manchado pelo pecado, e isso é suficiente para a gente se separar, para a gente se afastar. Afastar de perto da gente aqueles que a gente não gosta ou que não gostam da gente, que não fazem bem para a gente. E isso acontece porque nós esquecemos a ordem dada por Jesus, a sequência. Diz que o primeiro grande mandamento é: ame quem, irmãos? Se você amar o seu pai, amar a sua mãe, amar a sua esposa, o seu esposo, se você amar a igreja, se você amar o pastor, acho que só a esposa e as filhas, e olhe lá, mais do que a Deus, vai desandar os seus relacionamentos. Vai desandar. Nenhum relacionamento humano, não há relacionamento humano que seja plenamente suficiente para nenhum ou para qualquer um de nós. Não há. Esposas que depositam em seus maridos a plena realização, plena felicidade, vão descobrir mais cedo ou mais tarde de que eles não serão capazes
te preencher plenamente. Pais, mães que colocam sua realização plena em seus filhos, no seu crescimento, nas suas realizações, vão descobrir mais cedo ou mais tarde de que os filhos não são suficientes para te preencher plenamente. E vai descobrir da pior forma, quando ele pecar contra você. Não há relacionamento humano. Não há, meus amados irmãos, prestem atenção nisso. E isso inclui os relacionamentos entre irmãos, relacionamento na igreja. Não há relacionamento humano, diz Francis Schaeffer, que seja plenamente suficiente. Esse relacionamento precisa ser exclusivamente com o seu Senhor. Somente Deus é capaz de nos preencher em plenitude. Amar a Deus sobre todas as coisas inclui amar a Deus mais do que a mim mesmo, mas amar a Deus mais do que o meu cônjuge, amar a Deus mais do que aos meus filhos, amar a Deus mais do que a minha igreja, amar a Deus mais do que a minha pátria, amar a Deus mais do que qualquer coisa ou pessoa que exista. Porque a hora que nós esquecemos isso, nós vamos ser conduzidos pelo pecado, e o salário do pecado é a morte. Morte dos casamentos, morte dos relacionamentos entre pais e filhos, morte do relacionamento entre irmãos, morte da igreja. Deus nos criou para sermos relacionais. Isso é ser imagem e semelhança de Deus, mas não podemos esquecer que o pecado corrompeu nossos relacionamentos. Então, a correção para isso, dada pelo próprio Senhor Jesus, é, primeiramente, ame ao Senhor. As doenças da alma, as doenças da sociedade, elas têm a sua causa primeira e última na quebra do nosso relacionamento com Deus. Nossos casamentos, meus amados irmãos. Eu aprendi isso com Verônica, nós namorávamos. Porque tem a ver com relacionamento entre homem e mulher. No início do nosso relacionamento, ela vai lembrar, nós nos conhecemos na igreja, já éramos crentes. E houveram algumas semanas que, depois dos primeiros meses ali, que a gente começou a se estranhar um com o outro. Acho que é aquela fase em que a gente começa a conhecer um pouco melhor o outro, maneira de falar, maneira de reagir, a maneira de não falar, a maneira de não reagir, não é? E a gente vai se conhecendo, e aí vai dando aquelas ranhuras, e a gente chegou um momento em que a gente falou assim, o que está acontecendo? E eu lembro que um momento desse, a gente parou e disse assim, a gente não está mais orando juntos. A rotina dela, a minha, onde a gente se via, a gente não gastava tempo lendo Bíblia, orando primeiro. A gente não fazia nossa devocional primeiro. E a gente ficou, vamos fazer. Vamos voltar a fazer, quando a gente é crente, a gente tem que buscar Deus primeiro. E aí, era um mar de rosas, lembra disso? Voltava aquela paixão, voltava aquela capacidade de ouvir, de entender, de perdoar. Falou, oh, meu amor, que coisa maravilhosa e tal. E aí vai passando, a gente namorou quase 5 anos antes de casar. E aí chegou de novo um tempo em que daqui a pouco, quando a gente viu, a gente estava de novo se estranhando. E a gente percebeu. E aí eu lembro piamente, nitidamente, eu fiz o teste. Falei, cara, será que esse negócio é real? Foi coincidência? E aí eu falei, não vou fazer não. Eu vou ficar essa semana sem fazer devoção. A gente não vai fazer não. Chega lá, eu não vou nem tocar na Bíblia. Vou falar de tudo menos disso. Não deu uma semana. Deu final de semana, a TPM dela já estava elevada, a minha já estava estava pior do que a dela. E aí eu cheguei, o que está acontecendo? Eu falei, eu já sei. Aí eu contei para ela, eu fiz o teste. Lembra que essa semana a gente não fez nossa devocional? Ela é mesmo. Eu falei, viu o que aconteceu? Em nosso casamento, estamos casados há 26 anos, vamos fazer 27 anos de casados. Todas as nossas crises que nós tivemos, e tivemos crises no nosso casamento, só foram resolvidas quando nós dobramos os joelhos e oramos. Nosso casamento não ruiu. Não foi porque não teve pecado no nosso casamento. Foi porque o nosso casamento, sempre quando o pecado corrompia,
a gente dobrava o joelho e a gente orava. E quem aqui conhece a gente mais de perto, quem tem caminhado com a gente sabe que esse tem sido o nosso conselho para os casais. E casais aqui têm vivido isso, para a glória de Deus. Restaurado o seu relacionamento primeiro com Deus, e visto os seus relacionamentos serem restaurados aqui, um com o outro. É ou não é? Porque é assim que Jesus ensinou. Primeiro temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que amar ao próximo, porque nós somos seres relacionais, mas a Deus sobre todas as coisas. Quando nós esquecemos isso, nos colocamos no centro, nós somos o coitadinho, somos a vítima. Somos aquele injustiçado, nos tornamos aquele que ninguém ama, que todo mundo faz isso, que todo mundo faz aquilo, que ninguém nunca presta atenção, porque a gente se colocou no centro. O centro não somos nós, o centro é Deus. O centro não é o outro. Não, o outro está sempre certo, não, realmente é ele. Não, o outro não é o centro, o outro também é pecador, eu também sou pecador. E o que dois pecadores precisam fazer para ter seus relacionamentos restaurados? Dobrar o joelho e buscar ao Senhor seu Deus, Criador dos céus e da terra. Primeiro ame ao Senhor seu Deus. As doenças da alma e da sociedade são curadas quando primeiro buscamos o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos orar, pedindo a Deus que abençoe com mais obreiros e mais obreiros que busquem ao Senhor. Alguém pode ficar em pé e orar por isso agora? Lembrados de Lucas 10:2? Pode orar, Adam. Amém. Então, queridos, Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, Deus nos criou seres relacionais. Não podemos fugir dos relacionamentos. Por pior que isso possa parecer, por mais difícil que isso esteja sendo para você nesse momento, é vontade de Deus que sejamos e que vivamos relacionamentos. Mas o relacionamento tem uma ordem para ser seguida. Primeiro, relacione-se com Deus. E aqui não tem a ver com deixe os outros e vá você e Deus só, não. Cruz aponta para Deus e igualmente aponta para os lados. A cruz não é um pedaço de um tronco fincado primeiro na vertical e um outro em outro lugar, em outro momento, fincado na horizontal. Não, a cruz é vertical e horizontal. A cruz é obrigatoriamente apontar para Deus com os pés no chão e se relacionando com os que estão ao seu redor. Mas os relacionamentos precisam seguir essa ordem para que possam ser restaurados, para que possamos viver uma verdadeira espiritualidade. Precisamos viver o nosso relacionamento com Deus e Ele ser evidenciado nos nossos relacionamentos com o próximo. E aí, a gente precisa lembrar da palavra de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, quando Pedro vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. Nós nunca viveremos, enquanto estivermos aqui nesse planeta, nós nunca viveremos relacionamentos sem pecado. Nem com Deus e nem com o próximo. Por isso, nós precisamos lembrar dos mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente peca, a gente precisa de amor. E amar. O amor é uma atitude que tomamos, mesmo quando os nossos sentimentos são outros. E a gente precisa
Buscar a Deus, mesmo quando a gente não tem vontade de buscar. E a gente precisa buscar o outro, mesmo quando não tem vontade de buscar. Essa é uma verdadeira espiritualidade. Deus pessoal faz assim com a gente. Nos busca, mesmo quando a gente não busca. Se revela a nós, mesmo quando a gente não está nem aí para Ele. Então, nossos relacionamentos precisam ser assim também. Buscar o outro mesmo quando o outro não quer ou não merece. Amar ao outro mesmo quando o outro é que está errado. Mas, por fim, uma verdadeira espiritualidade, ela não é apenas a certeza ou a convicção dura, muitas vezes, das verdades de Deus. Que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e por isso precisamos nos relacionar com Ele e com o próximo. A verdade dura de que o pecado corrompe os nossos relacionamentos e eles sempre estarão manchados, e por isso precisamos seguir o caminho do próprio Senhor Jesus, confessar os nossos pecados uns aos outros, confessar os nossos pecados a Ele, nos arrependermos, mudarmos, e quando isso acontecer, a gente fazer de novo. Essas verdades, elas estão no pacote da verdadeira espiritualidade. Mas eu e você precisamos também perceber que quando Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos, Ele também está nos dizendo que há possibilidade de cura para os nossos relacionamentos. Ele também está dizendo de que, apesar de sermos pecadores, Deus nos ama e se relaciona com a gente. E que, apesar de sermos pecadores, se confessarmos os nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, o pecado não tem poder para aniquilar a possibilidade dos relacionamentos serem saudáveis ou curados. Porque, do contrário, Jesus diria: vocês deveriam ter amado a Deus sobre todas as coisas, e vocês deveriam ter amado ao próximo, mas como vocês não são capazes, e Ele talvez tivesse dado outro mandamento, ali tivesse acabado com tudo. Mas Jesus, ao responder um doutor da lei, tentando pegá-lo em algo que pudesse servir de prova do crime cabal, Jesus olha para ele e diz: eu sei a intenção do seu coração, eu sei o que você está fazendo, eu sei onde é que você quer chegar, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você amar a Deus sobre todas essas coisas que você conhece, se você amar a Deus sobre teu coração, acima do teu coração, das tuas ideias e ideais, se você amar ao próximo, você terá relacionamentos, seus relacionamentos serão curados. Você experimentará amor. Você será amado. Marcos capítulo 10, Jesus vai usar exatamente essa expressão. Ele vai dizer: aquele que amar mais pai, mãe, irmãos. Marcos 10, 29. Vou pegar aqui o texto para ler certinho. Lhe garanto todos que deixaram casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou prosperidade por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Então preste atenção, quando Jesus diz: ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e ame ao seu próximo como si mesmo, Jesus está apontando muito mais do que a verdade dos relacionamentos, e muito mais do que a verdade do pecado que corrompe e mancha os nossos relacionamentos. Jesus está apontando para um caminho de cura para os nossos relacionamentos. Porque Ele está dizendo que se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e começarmos a amar ao próximo, mesmo com as nossas limitações, e fizermos isso com o outro, Ele diz que nós receberemos não só vida eterna, pós-morte. Nós experimentaremos essa eternidade já aqui, quando Ele diz que nós receberemos aqui 100 vezes mais pais, mães, filhos, irmãos,
bens, propriedades, e apesar da perseguição, a garantia da vida eterna. Então, o caminho que Jesus nos aponta aqui é o caminho da cura, é o caminho de relacionamentos que podem ser saudáveis, porque o desejo de Deus não é apenas que tenhamos relacionamento, mas que os relacionamentos sejam saudáveis. E Ele sabe que nós somos pecadores, mas isso não vai justificar, primeiro, a quebra dos relacionamentos e que se eles mantenham assim. Segundo, de que eles não possam ser restaurados. Não, relacionamentos quebrados podem ser restaurados. E deixe-me compartilhar com os irmãos, antes que a gente saia daqui achando que isso é uma questão de hipocrisia, porque é muito bonito no que falar, mas não se vê na verdade. Anote na sua Bíblia aí para você conferir, durante a semana no pequeno grupo, nós vamos trabalhar sobre esse compartilhar. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 4, versos 2 e 3, nós vamos encontrar na Bíblia, preste bem atenção, na Bíblia, e na igreja, nós vamos encontrar problemas de relacionamento. Entre crentes, entre irmãos. Paulo escreve assim, Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. Agora, suplico a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, que resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Deus é fantástico, meus irmãos. E não leva em consideração nossas limitações e os nossos pecados. Deus é perfeito. E na sua perfeição, na sua justiça perfeita, Ele demonstra o seu amor perfeito. E aqui nós encontramos duas servas do Senhor. Aqui o relacionamento não é entre a Evódia, crente, e a Síntique, não crente. Aqui são entre dois crentes. E mais do que só duas crentes, mais do que só duas membros da igreja de Filipos. Nós estamos falando de duas mulheres que lideravam, trabalhavam, cooperavam, eram cooperadoras. Estavam no mesmo nível de Clemente e outros que Paulo cita aqui, como colaboradores do ministério. Era crente engajado. E que tiveram o quê? O que diz o verso 2? Tiveram desentendimento. Imagino que esse desentendimento tenha sido sério. Para chegar lá onde Paulo estava em formação, para que Paulo pudesse gastar pena e tinta na sua carta à igreja, para citar nominalmente, não apenas as irmãs, mas o problema delas, é porque o desentendimento foi sério. Isso aqui não é para justificar os nossos desentendimentos, isso aqui é para explicar que nós enfrentamos desentendimento, nossos relacionamentos sofrem com o fato de sermos pecadores. Mas isso não é limitante para a cura dos nossos relacionamentos. Então eu e você precisamos nos lembrar nessa manhã, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para nos relacionarmos. Por mais difícil que sejam os relacionamentos, e a dificuldade dos nossos relacionamentos, ela está no fato de que somos todos pecadores. Por isso temos dificuldade de orar e falar com Deus. Por isso temos dificuldade de ler Bíblia e ouvir Deus. Temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus por causa que somos pecadores. E por isso precisamos, todos os dias, negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo. Ir na contramão das nossas vontades, desejos, nossos sentimentos. Porque se nós não negarmos a nós mesmos, nós não viveremos um relacionamento saudável com Deus. Mas da mesma forma, ouça isso, meu querido irmão, minha querida irmã, da mesma forma que você sabe que precisa ir na contramão da sua vontade para se relacionar com Deus, você precisa ir na contramão da sua vontade para se relacionar com seus irmãos, para se relacionar com o próximo. Porque uma verdadeira espiritualidade, ela não é evidenciada em relacionamentos sem pecado. Verdadeira espiritualidade não é evidenciado, uma pessoa verdadeiramente espiritual não é aquela que não erra com os outros, é aquela que está sempre de boa com todo mundo está de boa. Esse é um crente, esse é espiritual.
esse aí realmente, ele tem um nível de espiritualidade, meu Deus. Não, meus irmãos, não. Isso é misticismo, isso é areia. Porque na hora da tempestade, se a gente basear os nossos relacionamentos como se pecado não houvesse, quando o pecado chegar, ele vai chegar, aí a casa cai. A diferença não está no fato de nós estarmos em Cristo e não termos problema de relacionamento. A diferença está em que quem não está em Cristo coloca a si mesmo no centro dos relacionamentos. Então, quando ele tem problema, qual é a solução? Apartar-se do outro. É assim que se resolve os problemas. É por isso que nós vivemos um período de pandemia, um número como nunca na história de divórcios. Porque muitos se escondiam, os seus relacionamentos já estavam quebrados, os relacionamentos já estavam doentios, mas a distância por causa do trabalho, a distância. Mas na hora que teve que conviver, quando a gente está sem Deus, qual que é a tendência? Está fazendo ruim? Está fazendo mal? Separa. Mas quando a gente vai para as Escrituras, o que Jesus diz? Ame ao Senhor, seu Deus, todas as coisas e ame ao seu próximo. Aí agora a gente entra num dilema. Minha vontade é separar, minha vontade é não estar junto, minha vontade é chutar o balde. Mas agora eu ouço a voz do Senhor e diz, não, como é que eu fiz com você? Eu chutei o balde? Te abandonei? Então não é para fazer isso. Você não disse que me ama? Então agora faz isso com o outro. Faz o que eu faço com você, faz com ele. Anda mais uma milha. Dá mais uma chance. Perdoa. Ah, eu não quero. Tá? Eu não pedi você para querer, eu pedi para você fazer. O Senhor nunca pediu a gente para querer. Ele pediu a gente para obedecer e permanecer nele. A gente não faz só o que quer. A gente faz aquilo que tem que ser feito. Isso não é fácil. Evódia e Síndica tiveram um tempo na igreja em que não se falavam, provavelmente. O desentendimento delas durou o tempo. Isso aqui também faz com que a gente perceba de que não é fácil resolver desentendimentos. Somos crentes, amamos a Deus sobre todas as coisas, mas quando a gente tem desentendimento, às vezes o entendimento é sério, leva tempo para corrigir. Mas sabe qual é a diferença? E quando Deus é o centro, a gente vai resolver. A gente vai resolver. Porque o que Jesus faz? Ele aponta para a cura dos nossos relacionamentos. Amar a Deus e amar ao próximo é o caminho para a cura dos nossos relacionamentos. Atos capítulo 15 traz um outro exemplo bíblico de que o pecado mancha, o pecado corrompe os nossos relacionamentos. E por isso os nossos relacionamentos por vezes sofrem desentendimentos, por vezes sofrem rompimentos. Mas o caminho continua sendo olhar para o Senhor. O caminho continua sendo amar a Deus sobre todas as coisas. Como a gente já brincou, falou em tom de brincadeira aqui, uma expressão muito brasileira, só Jesus na causa. E que bom que a gente ainda pode usar essa expressão, porque o dia que a gente começar a dizer que nem Jesus na causa, nós já perdemos a fé. Enquanto estivermos dizendo que só Jesus na causa, ainda tem esperança para a gente. Porque de fato é isso mesmo, ame a Deus. E aí a gente põe Jesus na causa. E aí a gente parte para o próximo, para o semelhante. Para quem está do lado, parte para o irmão. E aí a gente vai ouvir Deus e a gente vai resolver isso, mais cedo ou mais tarde. Atos capítulo 15 é outro texto para você anotar aí. Verso 36... conta uma história para a gente que diz que algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. 2 plantadores de igreja, 2 discipuladores, 2 líderes, 2 missionários, com ministérios frutíferos no reino, plantadores. A vontade de Paulo diz para Barnabé, vamos voltar nas cidades, plural, aonde pregamos a palavra do Senhor, onde igrejas foram plantadas, onde pessoas se converteram a Jesus. Você quer uma coisa que a gente chamaria misticamente de mais espiritual do que isso? 2 pessoas conversando sobre uma viagem para voltar em lugares aonde eles pregaram o evangelho e pessoas se converteram para eles irem apoiar os novos convertidos. Você quer uma conversa mais santa do que essa? Você quer um motivo mais excelente do que esse?
Continua lendo o texto comigo, verso 37. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. Verso 39. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Deus nos criou para relacionamentos. O pecado corrompe os nossos relacionamentos e faz com que o nosso relacionamento com Deus seja quebrado, e por isso precisamos de Jesus, para que o nosso relacionamento com Deus seja restaurado. E por isso precisamos de Jesus e precisamos disso todos os dias. Não é algo que se faz só lá na conversão, é algo que se faz todos os dias. Buscar voltar a ter um relacionamento saudável com Deus, porque é muito fácil que o nosso relacionamento com Deus seja rompido por causa dos nossos erros. Então a gente precisa estar vigilante, precisa estar alerta constantemente, orar e vigiar constantemente, para nos mantermos firmes, não é verdade? Mas precisamos fazer a mesma coisa com o nosso relacionamento com o outro. Deus nos criou para nos relacionarmos com o outro, não é bom que o homem esteja só. O pecado corrompeu os nossos relacionamentos uns com os outros. Adão põe a culpa na Eva, Eva põe a culpa na serpente, Caim mata Abel. Nossos relacionamentos foram quebrados por causa do pecado, mas o próprio Deus apontou o caminho para a cura dos nossos relacionamentos. O próprio Deus está dizendo, eu sei que o pecado fez, e eu estou trabalhando para redimir todas as coisas, inclusive o relacionamento de vocês. Apocalipse capítulo 21 descreve quando o pecado terá sido aniquilado e não mais haverá corrupção dos nossos relacionamentos. É lá, meus irmãos, lá na eternidade, lá nos céus, em que nós viveremos nossos relacionamentos sem a mancha do pecado, sem a corrupção do pecado e sem a fragmentação dos nossos relacionamentos. Mas até que Apocalipse 21 aconteça, eu e você não vivemos mais, não podemos continuar vivendo mais, baseado numa espiritualidade que não é bíblica, em que diz que o importante é que o seu relacionamento com Deus esteja bem. Se o outro não quer, se o outro não entende, se o outro não aceita, problema dele. A ordem é ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame igualmente a este mandamento, é a palavra de Jesus. Igualmente a este mandamento é, ame o próximo. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, eu sei que vocês vão ter desentendimento. Eu sei, Evódia, eu sei, Cíntia, que vocês vão ter desentendimento. Eu sei que vocês não vão se dar bem, vai ter algum momento em que vocês vão ter um entrever, eu sei disso. Mas ouça a minha voz, resolva o seu desentendimento. Eu sei, Paulo, eu sei, Barnabé, vocês são meus servos. Eu uso vocês, eu separei vocês, Atos capítulo 13. O Espírito Santo diz para a igreja, separe para mim, quem? Paulo e Barnabé, foi o Espírito Santo de Deus quem separou os dois. Mas agora os dois têm um desentendimento tão grave, que um vai para uma direção, o outro vai para outra direção, e vão fazer a obra do Senhor. Vão fazer a obra. Barnabé vai para um lado, para visitar igrejas, para reforçar e discipular pessoas. Paulo vai para o outro lado, para revisar igrejas, plantar, formar líderes para o reino. Os dois estão no reino, mas é tão grave, que foram precisos anos. Os estudiosos dizem que Paulo e Barnabé vão se resolver. A gente não tem isso na Bíblia, texto que é onde eles se resolveram. Mas lá no final do ministério de Paulo, Paulo manda chamar João Marcos. E ainda diz mais, se não me engano a Timóteo, ele diz, chama João Marcos, porque ele me é útil no ministério. O garoto que foi o pivô do desentendimento grave entre Paulo e Barnabé, mudou. Paulo mudou. De maneira que lá na frente, o que a gente vê? Um relacionamento restaurado. Então preste bem atenção, igreja. Igreja não é o pedacinho do céu na terra. No céu não teremos desentendimentos. No céu não teremos rompimentos. No céu nós teremos capacidade de nos relacionarmos sem a mancha do pecado. Mas aqui, ainda que os desentendimentos venham, e eles virão, ainda que o pecado aconteça, e ele vai acontecer, Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E nós provamos que amamos a Deus sobre todas as coisas quando a gente caminha próximo à milha, a gente resolve os nossos desentendimentos, sem deixar que eles se rompam. O que faz uma igreja saudável não é não ter problemas de relacionamento. O que faz uma igreja saudável é ela lembrar da voz de Jesus e obedecer, resolver os seus desentendimentos no Senhor e permanecer unidos, permanecer juntos. É fácil? É simples? Evódia e Síntique que digam. Não tem simplicidade nenhuma nisso. Paulo e Barnabé que digam. Lucas vai dizer que o desentendimento foi grave. Grave. Então a questão não está na simplicidade, a questão não está em não ter o desentendimento. A questão está em ouvirmos o Senhor dizendo: amamos a Deus, vamos amar ao próximo. Esse é o caminho para a cura dos nossos relacionamentos. Que nós sejamos uma igreja que viva isso, sempre que a gente tiver os nossos desentendimentos. Vamos orar por isso? Senhor Deus, nós queremos te louvar pela sua palavra, porque ela fala com a gente, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente fazer por onde, e às vezes até mesmo sem a gente buscar. Mas o Senhor fala com a gente. E fala com a gente porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é o amor. É quem o Senhor é. Nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, por nos fazer lembrar de que o Senhor nos criou à tua imagem e semelhança. Tem a ver com quem somos. Seres relacionais, criados para se relacionar contigo, criados para se relacionar uns com os outros. Mas, Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Porque como pecadores, nossos relacionamentos são manchados, muitas vezes nossos relacionamentos são quebrados, muitas vezes, ó Deus, nossos desentendimentos são graves. E a vontade que a gente tem é de romper, é de se separar, é de fragmentar, mas a gente precisa te agradecer pela tua misericórdia de nos alcançar e dizer que não é assim para aqueles que estão no Senhor. Para aqueles que estão no Senhor como nós, como Paulo, como Barnabé, como Evódia, como Síntique, quando os desentendimentos acontecem, ainda que grave, a gente precisa continuar firme no Senhor, a gente precisa buscar ouvir o Senhor e a gente precisa buscar restaurar esses relacionamentos. Porque a ação do Teu Espírito Santo é a ação de restauração. O Senhor nos convence do nosso pecado, da Tua justiça e do Teu juízo, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar ao Senhor. Então pedimos, Espírito Santo de Deus, que nos convença do nosso pecado, da Tua justiça e do juízo do Senhor, para que nós também possamos perdoar e ser perdoados, amar e ser amados, e ver os nossos relacionamentos sendo restaurados, como cremos que foi restaurado o relacionamento de Evódia e de Síntique, como cremos e vimos que foi restaurado o relacionamento de Paulo e João Marcos. Então, ó Deus, no nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que sejamos esta igreja que não busca viver uma espiritualidade mística, que faz a gente se iludir achando que nós não vamos ter problemas. Uma igreja espiritual, uma igreja bíblica, é aquela que não tem problemas de relacionamento. Isso é mentira de Satanás. E nós rejeitamos a mentira de Satanás. Aprendemos. Sim, o Senhor nos criou para nos relacionarmos, e a igreja é esse lugar, é dessa nova comunidade, dessa nova sociedade, que vive seus relacionamentos não mais baseado na sua cultura, não mais baseado nas suas vontades, nos seus códigos éticos, mas uma nova sociedade baseada na cultura do reino, e na cultura do reino, onde o pecado abundou, a graça do Senhor superabundou. Na cultura do reino, quando os nossos relacionamentos são quebrados, o Teu Espírito Santo nos convence, e no tempo devido a gente se ajusta, e a gente continua firme, constante e abundante na obra do Senhor. Então, ó Deus, nós te pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia, o perdão do Senhor e a ação do convencimento do Teu Espírito Santo seja conosco, curando os nossos relacionamentos e nos fazendo ser essa igreja bíblica, biblicamente espiritual, para a glória do Teu nome, para a restauração de muitos relacionamentos, no nome de Jesus. Amém, queridos?
Nós vamos às nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Tem alguma coisa agora? Só um pouquinho. O que foi, minha filha? Ah, ok. Diogo e Andréia são missionários adotados por nossa igreja. São da Missão Palavra da Vida, estão em Moçambique, estiveram com a nossa igreja esse ano aqui. Retornaram e fazem esse pedido de oração. Vamos orar por eles então, irmãos? E assim nós vamos, logo após a oração, seguimos para a nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Já lembrando, aqui permanecem os adultos. Aqui atrás, no prédio, no primeiro andar, nós temos jovens, adolescentes, mensageiros, embaixadores, e no segundo andar, a classe das crianças. Senhor, nós queremos, agora que fomos alertados pela Nelma, desse pedido de oração dos nossos irmãos, o Diogo, a Andréia, sua família, estiveram conosco, o Senhor nos deu a graça de recebê-los aqui, de almoçar com eles. Agora, Deus, ali em Moçambique, onde chegaram de volta à sua casa, ao seu ministério, encontraram algumas coisas danificadas da sua casa, mas o que mais incomoda o coração dos teus filhos é essa situação da saúde da mãe de Andréia. Deus, nós pedimos a intervenção do Senhor. Primeiramente, a intervenção na sua mente, no coração e na mente dos teus filhos, para que eles possam, Deus, experimentar contentamento no Senhor. Tamanha distância, vontade de estar perto, a impotência de muitas vezes não poder fazer nada melhor ou maior, às vezes consome a gente. Eu peço que o Teu Espírito Santo os console, os conforte, os anime, para que eles possam continuar confiando e dependendo do Senhor e vendo o milagre do Senhor. Deus, nós pedimos a Tua intervenção na mãe de Andréia. Que a Tua vontade, ó Deus, a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente não entende, mas a Tua palavra diz isso, nós cremos. E pedimos que o Senhor realize a Tua vontade na vida dela, Senhor. Use tudo isso para a Tua glória, Pai. Cura aquela mulher e abençoa os nossos queridos irmãos e missionários Teus ali em Moçambique. É a nossa oração como igreja, no nome de Jesus. Amém? Vamos para as nossas classes da Escola Bíblica. Muito obrigado a você que esteve conosco no culto dessa manhã, você que nos visita. Deus continue te abençoando. Você é muito bem-vindo à nossa classe da Escola Bíblica também. Som.
som. Bom dia, meus irmãos. Quem for ficar na classe dos adultos, por favor, se puder ocupar as cadeiras aqui da frente para a gente fazer nosso estudo. Meus irmãos, vou pedir só mais duas cadeiras para frente. A roda está aqui, ó. Por favor. Eu sei que os irmãos às vezes ficam sem graça, eu sou feio, mas tô cheirosinho, viu? Só para ficar claro aqui. Deixa eu confirmar de novo. Natasha falou que eu tô cheiroso hoje, então dá para confiar. Então, ela mais que ninguém sabe se eu tô cheiroso, né, irmã? Ah, fala. Fala. Você pode ter certeza que fala. A minha mãe não falaria, mas a Natasha fala. Amém, meus irmãos? Quer vir para frente não, dona Vânia? Puxa uma cadeira aí. Acho que tem mais irmãos lá atrás, mas a gente vai seguir a vida aqui, porque o tempo aqui geralmente é curto, né? Então, vamos orar, depois a gente já entra nessa. Senhor Deus, nós somos imensamente gratos por essa manhã, pela Tua palavra que já foi trazida aos nossos corações. Nós te pedimos misericórdia, ó Deus, pelas nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a continuar, ó Pai amado, aprofundando um pouco mais naquilo que o pastor trouxe, no livro, ó Pai, que o Senhor tem colocado para estudarmos ao longo desse semestre, e que a gente tenha compreensão e discernimento de entendimento da Tua palavra. Que o Senhor use cada irmão aqui, ó Pai, o Senhor colocou cada uma das pessoas que estão aqui hoje, ó Deus, para que possamos crescer como igreja, como pessoas, como discípulos. E todos nós, ó Pai, todos que estamos aqui, ó Pai, temos esse dever, ó Deus, e esse poder de influenciarmos a vida das pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor use isso para a honra e glória do Teu reino. Amém. Amém, meus irmãos. Como é que é a frase, irmão?